Olá, está no ar o Rio Grande que dá certo. Hoje nós vamos conversar com o CEO e diretor-geral da Marco Polo, James Bellini. Essa gigante companhia da Serra que tanto orgulha os gaúchos com produtos espalhados pelo mundo inteiro. Comandante James Bellini, seja bem-vindo ao Rio Grande que dá certo, aí da Serra Gaúcha. Obrigado pela presença conosco. Tudo bem, Osíris? Imagina, sempre um prazer falar com vocês. Prazer todo nosso. Como é que a Marco Polo enfrentou esse momento de desafios para todas as empresas, né? Mas apontando para o futuro? O momento da pandemia, os seus complexos industriais, como é que acabou se adaptando nesse momento? Olha, Osíris, o impacto aqui, quando surgiu a crise ali no final de março, para nós, para o nosso setor, realmente foi brutal, né? Quando a gente parou para olhar a situação dos nossos clientes, a gente percebeu, né, que praticamente todos eles tiveram as suas atividades paralisadas nesse primeiro momento, porque estamos falando em transporte de pessoas, né? Então, imagina uma crise de saúde como essa, como impacta o setor de transporte de pessoas. Então, essa foi digamos assim, o grande impacto inicial que a gente teve que absorver nesse primeiro momento. Logo nesse primeiro momento, a nossa primeira decisão, inclusive fomos a primeira empresa aqui em Caxias a tomar essa decisão, foi de paralisarmos as atividades, né? A gente parou por 3 semanas, fizemos todo aquele regime de quarentena com todos os funcionários, e aí durante essas 3 semanas começamos a preparar a fábrica para uma retomada que a gente já estava imaginando que poderia acontecer em 2 a 3 semanas, acabou acontecendo em 3 semanas. Após isso, né, o próximo desafio era começar a nos imaginarmos na pele dos nossos clientes, né? Você imagina um empresário que acorda todo dia pela manhã e olha para dentro da sua garagem e vê lá 70% a 80% da sua frota parada. Então a gente começou a se perguntar, mas será que esse empresário vai estar sequer pensando, cogitando a possibilidade de comprar mais ônibus nesse momento? Bom, certamente não, né? Então o que estaria passando pela cabeça dele? Bom, é o que eu preciso fazer para colocar esses ônibus para trabalhar, né? Então, nós, assim, por estarmos sempre muito próximos dos nossos clientes, percebemos isso e percebemos que o nosso papel fundamental nessa crise seria o de ajudá-los a trazerem de volta os seus clientes, né, que são os passageiros, os usuários finais dos ônibus. Então, houve uma necessidade muito rápida de mudança de mindset, né? E isso tudo aliado a um grande desafio de manter a empresa operando, né, para poder garantir empregos, para poder garantir a preservação do caixa, inclusive. Bom, aí, como é que a gente vai conciliar essas duas coisas? Manter a empresa operando, e a gente precisava manter a empresa operando num nível mínimo de atividade que nos permitisse, pelo menos, continuar mantendo uma geração de caixa. Então, o que a gente fez foi dividir, nós criamos 2 grupos de trabalho, né, basicamente. O primeiro, de gestão da crise, se preocupou basicamente com a gestão do dia a dia, né, para poder manter a empresa operando, e o segundo, que nós chamamos de grupo de estratégia pós-crise. Esse, focado exclusivamente na criação de um novo modelo de negócio que nos permitisse continuar navegando por esse mundo completamente novo, né? Algo que ninguém até hoje havia experimentado. Bom, dessa forma e com muito foco, a gente conseguiu desenvolver não apenas o conceito, mas também os produtos e serviços que nós estamos apresentando ao mercado agora, nesse momento. E aqui eu estou me referindo ao conceito do Marco Polo BioSafe. Pois é, o que muda nesse modelo de negócio, James, efetivamente, daqui para frente? Como é que vai se pensar esse processo todo? Bom, o que muda, basicamente, é que, a partir de agora, passa a haver uma preocupação muito grande das pessoas com a segurança no transporte.
Essa digamos, o desafio principal, é recuperar a confiança, a credibilidade do transporte de passageiros entre as pessoas. Então, esse foi o mote principal que nos levou a começar a navegar por essa área. Né? Então, como é que a gente iniciou esse processo? Né? Bom, a gente se deu conta que precisava começar a trabalhar com coisas as quais a gente desconhecia, né? Como exatamente a questão da biossegurança. Isso nunca tinha nos passado pela cabeça que nós poderíamos ter que nos especializar nisso. E acabamos fazendo isso, criando uma divisão interna de biossegurança e buscando especialistas nessa área, né? Buscamos infectologistas, né? Especialistas em bacteriologia, microbiologia. Fizemos alianças com laboratórios especializados em testagem microbiana, como a UX, por exemplo, né? Além de parcerias com startups também especializadas no assunto. E aí, a esse time de experts, a gente juntou a nossa engenharia e desenvolvemos o conceito da Marco Polo BioSafe. O que é isso? Isso gerou um produto novo, né? É uma série de produtos e serviços interligados que garantem a integridade e a saúde dos usuários dentro dos ônibus. Basicamente é isso. E isso é aplicado diretamente ao ônibus, ao vagão de metrô, ao que for produzido? Por exemplo, nós temos assim, produtos e serviços, né? Entre os principais produtos, a gente desenvolveu uma configuração nova, né, dentro do ônibus, que ao invés de ser aquela configuração tradicional de dois passageiros de cada lado com um corredor no meio, nós desenvolvemos uma configuração nova que são, a gente está chamando aqui 1 por 1 por 1, ou seja, uma fila de passageiros, um corredor, outra fila de passageiros, outro corredor e outra fila de passageiros. Então, são 3 filas de passageiros separadas entre elas. Com isso, a gente mantém um distanciamento muito bom, muito adequado. É o distanciamento, né? Seguro, né? Um distanciamento seguro, né? E a isso, a gente juntou uma série de outras inovações. Entre elas, um sistema de ar-condicionado com filtros de UV, lâmpadas de UV que filtram totalmente o ar que circula dentro do ônibus, matando todo e qualquer micro-organismo que possa estar por aí. Adicionamos uma sanitária também com sistema de desinfecção por UV, né, que a sanitária se autodesinfecta após que cada pessoa utilizar e fechar a porta, ela se autodesinfecta também por um sistema de UV, cortinas com material antibactericida, que funciona para separar os passageiros e deixá-los mais tranquilos em relação a toda e qualquer transmissão de vírus. Sim. E também separação do motorista, separação, em casos de urbano, do cobrador, e também dispensers de álcool gel e as coisas mais comuns, né, que todo mundo está fazendo. Indispensável a aplicação desses conceitos até para olhar para o futuro. A gente vai fazer um breve intervalo, nós estamos conversando com o CEO da Marco Polo, James Bellini, e em meio a esse processo todo de adaptação, pós-pandemia, retomada fabril também da Marco Polo. Fazemos um breve intervalo, já retornamos, fique conosco. Rio Grande que dá certo, retornando, conversando hoje com o CEO da Marco Polo, James Bellini, direto da Serra Gaúcha. James, tu explicaste o sistema BioSafe, as novas composições. Agora, isso olhando para o futuro, já existem pedidos? A Europa está se interessando? Algum outro país, o mercado externo? Olha, é uma coisa muito recente ainda, Osíris, mas nós já estamos passando o nosso conceito. Temos feito bastante videoconferências com a nossa rede de representantes e já estamos visitando os nossos clientes também. Já temos uns 3 protótipos, 2 protótipos prontos e já estamos com mais 3 em andamento. E a ideia é fazer um roadshow
pelos mercados principais, mostrando o produto para os nossos clientes. Já temos muitos interessados, já temos algumas vendas. A gente entende que esse conceito é um conceito que veio para ficar, porque veja que estamos falando hoje muito em Covid-19, né? Mas quando você fala de doenças infecciosas, no dia a dia a gente enfrenta isso mesmo antes do Claro, Covid, né? A principalmente as questão do respiratórias, né? H1N1, questão de influenza, as próprias gripes, todos os germes e bactérias que sempre circularam em ambientes fechados. Com esse novo conceito, a gente vai acabar com tudo isso, né? Não é só o Covid, ou seja, a gente entende que biossegurança on-board, como nós estamos chamando, será o sinônimo do novo normal no nosso segmento. Com certeza. Vamos falar um pouquinho da história da Marco Polo, que é de 1949, está aí umas 70 anos, né? Tem um DNA de empresa familiar, mas é um player internacional. James, tu começasse justamente abrindo a divisão de Mercosul, lá atrás ainda, né? Exatamente, como representante na Argentina. Como é que foi essa história? Conta um pouquinho para a gente, esse desafio de abrir no início ali do Mercosul. Então, o Mercosul, ocorreu a assinatura do acordo do Mercosul foi em 1991. Né? Isso. Nessa época, um dos principais mercados da América Latina, que era a Argentina, né, na época, era um mercado muito fechado. Nós, até então, por conta do protecionismo do mercado, nunca tínhamos conseguido vender ônibus lá. Então, eu assumi o desafio aí de ir para lá como representante, com um sócio local, e a gente começou a trabalhar, enfim, a divulgação e a venda dos nossos produtos lá. Um trabalho exaustivo, assim, de vários meses, mas começamos e vendemos para os dois principais clientes da Argentina. Na época se chamavam duas empresas muito grandes, uma se chamava El Condor e a outra era Chevalier. E isso acabou puxando o resto do mercado, assim, por aquele efeito exemplo do que os grandes estão fazendo, vamos correr atrás. E a partir daí, a Argentina virou um mercado assim dos mais importantes para nós na exportação, e até hoje é um dos nossos principais mercados de exportação. Sim. Depois disso, eu voltei para a empresa, fiquei 4 anos lá, e aí voltei para Marco Polo em 96, onde assumi como diretor de exportação. Né? Aí comecei a encarar outros desafios aqui Sim, abertura internos. de mercados, né? E abrir novos mercados. Essa experiência da Argentina me ajudou muito nisso. E, bom, acabamos fazendo um ótimo trabalho aí também. E grande parte do nosso crescimento na exportação veio dessa época. E essa experiência toda resultou em 2019, quando tu assume como diretor-geral e CEO da empresa, e em meio a esse desafio todo, né? Eu assumi o ano passado, né? Foi em final de abril, início de maio do ano passado. Eu estava como presidente do conselho na época e nos deparamos com a surpresa de que o nosso CEO da época acabou sendo convidado para ir trabalhar na Embraer. E, bom, como era uma grande oportunidade para ele, digamos, aceitou o convite. E como nós não tínhamos, no momento, ninguém preparado no nosso quadro de executivos, eu acabei assumindo, bom, até por conta da minha experiência, do conhecimento da empresa que eu tenho já de muitos anos. E iniciamos um processo de transição com a preparação de algumas pessoas para poderem assumir o papel de CEO em algum momento. A ideia inicial era de que esse processo acontecesse em um ano e meio, mas aí veio essa crise e a gente decidiu, então, que eu vou continuar aqui nesse cargo, agora por um tempo que a gente não sabe precisar ainda, porque depende muito de como as coisas vão acontecer daqui para frente, né? Mas foi até uma coisa boa que eu estivesse aqui nesse momento, porque a questão até de ter um familiar, né, nesse cargo, nesse momento,
é importante até para transmitir confiança. Isso ajuda bastante, né? A empresa tem um DNA familiar, né, nesse processo todo. Qual é o segredo dessa gestão? Porque ela se profissionalizou muito sem perder esse DNA, né? O segredo dessa gestão é estar sempre próximo da operação, né, Osiris? A gente nunca perdeu o contato, porque nós, de fato, acreditamos muito nessa questão do o olho do dono engorda o gado, né? Sim. E estar próximo faz parte da nossa forma de ser. O pai sempre foi muito próximo da operação e mesmo quando ele continuava aqui, eu e o Mauro também sempre continuamos muito próximos, né? O Mauro agora está como presidente do conselho e eu estou como CEO. Então a gente está basicamente fazendo uma gestão dupla aí, o Mauro cuidando mais da governança e eu cuidando mais da gestão. Eu acho que nesse momento é uma composição boa, porque passa uma certa tranquilidade para todo mundo e com isso a gente vai conseguir, com toda certeza, dar a volta por cima nessa crise muito rapidamente. Com certeza. Agora, a Marco Polo trabalha muito requalificação dos seus colaboradores e trabalha com área de projetos, futuro, tecnologia. Como é que é feita essa qualificação toda? Olha, nós temos pensado muito na Marco Polo do futuro, né? A gente teve, foi mais ou menos um ano atrás, logo que eu assumi como CEO, eu entendi que seria muito importante a gente trazer a área de inovação, que era uma área que na época estava um pouco escondida, estava abaixo da área de estratégia e negócios internacionais. Eu achei importante trazer essa área para uma posição de maior protagonismo, né? Porque eu estava vendo que muitas coisas estavam mudando no mercado como um todo e nós precisaríamos estruturar uma área mais voltada, com mais foco, né, no futuro, nas inovações e tal. Então, com isso, a gente criou a Marco Polo Next. Uhum. E foi, assim, uma grande sacada e uma grande acertada, porque nós tivemos exatamente um ano para estruturar essa área. E foi a estruturação dessa área, da Next, que nos permitiu agora estarmos tão avançados na questão da biossegurança como nós estamos agora. Se não fosse isso, dificilmente a gente teria conseguido romper esses paradigmas, né, de tempo, de projetos, do tempo normal que cada projeto leva para ser desenvolvido, e certamente não teríamos conseguido desenvolver todo esse conceito do BioSafe, que foi desenvolvido em tempo recorde, né? Acabamos fazendo isso em menos de 2 meses, 1 mês e meio praticamente. Isso é inédito, né, em qualquer empresa do setor nessa questão de desenvolvimento de novidades, né? É. Agora, nós temos grandes desafios pós-pandemia que lidam diretamente com a mobilidade urbana. Vocês estão encaixados nesse desafio. Que mercados podem se abrir aí? Você vem de uma área de mercado, né? O Mercosul ainda vale a pena? A Europa, a África, a América? Quais são os grandes mercados que podem se abrir nesse processo? Olha, o Mercosul se consolidou, né? Hoje a gente já nem fala muito em Mercosul, porque é como se as coisas acontecessem de uma forma natural, né? Agora está se falando um pouco mais em regionalismo e fechar um pouco mais os mercados. Mas nós continuamos ainda bem posicionados nesse mercado, principalmente porque nós temos fábricas, né, em vários mercados, tanto aqui na América Latina, né, como na Austrália, na África, na China e na Índia. Então, o fato de a gente estar, digamos assim, já bem internacionalizados, com operações concretas, bem estruturadas, funcionando nesses mercados, nos dá uma certa tranquilidade de saber que tudo que nós estamos desenvolvendo aqui, nós certamente iremos replicar para essas operações. Isso vai nos ajudar bastante a continuar com uma penetração importante nesses mercados. E o mercado interno ainda é muito dependente do recurso público, né? Do financiamento para os municípios e estados, né?
É muito dependente ainda. Claro que existem grandes grupos com os quais a gente trabalha, que são, digamos, empresas, recursos privados, mas grande parte hoje, por exemplo, um dos principais programas que está nos ajudando a manter a fábrica operando e funcionando num nível bastante razoável é o Caminho da Escola, o programa de ônibus escolares, e que só esse ano nós ganhamos aí uma licitação de um total de 6.000 unidades, acabamos ganhando 4.800, e essas 4.800 vão ser realmente uma mão na roda nesse momento de crise. Se o país pensasse um pouco mais no outro modal, quem sabe aeromóvel, metrô de superfície, isso auxiliaria muito a indústria nacional, não é, James? Ah, com certeza. A gente está agora trabalhando, Osiris, fortemente num novo modelo uma nova forma de ver o sistema de transporte urbano, né? A gente está levando já muito mais para o lado da mobilidade, estamos começando a trabalhar mais com sistemas de transporte do que venda especificamente de ônibus, né? Entrando assim, já num lado mais estratégico, onde a Marco Polo definiu que quer ser mais protagonista. Então, com isso, a gente está trabalhando em conjunto aí com empresas que desenvolvem, que trabalham, que já têm hoje chassis elétricos, com empresas ligadas à área de energia, distribuição de energia, e estamos desenvolvendo aí, trabalhando novos modelos de negócios que certamente vão ajudar bastante na viabilização dos sistemas de transportes a nível urbano, principalmente, né, mobilidade urbana em todo o país, e também isso certamente será extensivo num primeiro momento, a toda a América do Sul, né, toda a Latinoamérica. A gente está conversando com o CEO da Marco Polo, James Bellini. Vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Fique conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo, hoje ouvindo a história da Marco Polo, um dos grandes players internacionais, com um assento na nossa Serra Gaúcha. Está conosco o CEO da Marco Polo, James Bellini. James Bellini, CEO da Marco Polo, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul sair da crise? Olha, eu acho que duas coisas. Primeiro, muita consciência, seguir fazendo o que o governo do estado está fazendo, que eu acho que está sendo extremamente competente na administração da questão da saúde, assim, mesclando muito bem as questões de cuidados, segurança, com a possibilidade de abertura transitória, regular de várias atividades, de vários negócios. Essa certamente é uma delas. E a outra, Osiris, eu acho que é a gente manter uma atitude otimista, né? Nós precisamos manter uma atitude de olhar para frente. Nós não podemos nos deixar abalar, e eu acho que o gaúcho é muito bom nisso, né? A gente costuma dizer que o gaúcho é sempre otimista e sempre olha para frente, e aqui na Marco Polo não é diferente, né? Nós enfrentamos várias crises aí durante esses 70 anos da nossa existência, né? E talvez os principais razões de a gente ter superado todas elas são atitudes positivas ante a crise, não se deixar abater e manter o ânimo do pessoal e a moral da tropa, né, como eu digo, sempre em alta, né? Então, acho que a gente tem que ver o lado positivo dessas crises. Eu acho que o Rio Grande do Sul está fazendo isso. O lado positivo talvez seja o desenvolvimento desse novo conceito de biossegurança, né, não só no transporte, mas em todas as áreas, né, shoppings, lojas, comércio, enfim. Isso talvez vá nos trazer grandes lições
e esse otimismo, esse olhar para frente é o que vai fazer com que a gente saia dessa crise sem grandes traumas. James Bedini, CEO da Marco Polo, obrigado pela presença aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Marco Polo é parte desse Rio Grande que dá certo. Parabéns e até um próximo contato. Obrigado. Obrigado a vocês, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. O Rio Grande que dá certo vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até um próximo encontro.